Pesquisa mostra que nos 2 primeiros anos de governo, Jair Bolsonaro alterou a estrutura do Estado para se adequar ao seu projeto de poder. E sempre com viés autoritário. Entidades e conselhos públicos, além de órgãos federais, foram os mais atingidos pelas medidas. A vida do presidente não é fácil. O repertório usado pelo presidente Jair Bolsonaro do PL para desgastar a democracia começa com a descaracterização de políticas públicas. Eu sou realmente a Constituição. Uma das principais estratégias de Bolsonaro é o uso de decretos presidenciais. Segundo o levantamento realizado por 3 pesquisadores, Bolsonaro foi o presidente que mais editou esse tipo de medida em seus 2 primeiros anos de mandato, comparado aos de seus antecessores. Foram 939. Entre eles, o que determinou o fim de colegiados, como os conselhos formados por integrantes do governo e da sociedade civil. O presidente Bolsonaro buscou restringir ao máximo em quase todos os conselhos onde ele pôde. Ele reverteu essa participação da sociedade civil, dando uma maioria ao governo e, evidentemente, de pessoas por ele indicadas. A conclusão do estudo é que, mesmo sendo base de sustentação do governo Bolsonaro, o Legislativo, com destaque para o Senado, serviu como uma barreira em casos específicos. Enquanto líderes populistas ao redor do planeta conseguiram implantar uma agenda autoritária mudando leis, aqui no Brasil, o presidente utiliza outro tipo de atuação. Por isso, segundo o documento, Bolsonaro é também o presidente que mais editou medidas provisórias. Foram 156 em 2 anos de governo, que correspondem a 75% das propostas apresentadas pelo presidente entre 2019 e 2020. O presidente Lira tem uma aliança bastante forte com o presidente Bolsonaro, mas ainda assim, eu ousaria dizer que o que nós estamos assistindo é um fortalecimento da agenda do próprio Centrão e não da agenda do bolsonarismo. O que o presidente ganha nesse período é uma proteção maior ao seu próprio mandato. E é importante também ressaltar o papel do Senado. O Senado tem sido bastante contundente na defesa da integridade das instituições. Pautas caras do bolsonarismo, como a liberação do porte de armas e a mineração em terras indígenas, estão paradas. O levantamento também mostra que o presidente quis alterar a finalidade de órgãos públicos ao indicar nomes contrários às políticas de atuação. Entre eles, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O que você vê realmente é uma tentativa de encontrar subterfúgios ou desvios que permitam ao presidente realizar aquilo que ele quer, sem que o legislativo possa exercer o devido controle. E agora vamos às bolsonarices do dia. Entre outras, o presidente disse que a variante Ômicron seria bem-vinda, porque sinaliza o fim da pandemia. Mas isso já foi desmentido pela Organização Mundial de Saúde. Depois, ele voltou a condenar a vacinação em crianças e criticou novamente os técnicos da Anvisa que aprovaram esta medida com base em critérios científicos. Na sequência, atacou os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que têm contestado várias decisões do governo. E completou com uma provocação. Quem eles pensam que são? Perguntou. Todo dia tem uma. Pondé, o que explica esse comportamento? É o estilo dele, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele é muito voluntarioso, como se fala, para ser mais cuidadoso, muito voluntarioso. E ele ele elegeu ali o universo dele contra a pandemia. E aí o Bolsonaro criou um fenômeno, não só ele, mas aqui no Brasil, um fenômeno que é o seguinte: ele atrapalha todo o debate sobre a pandemia. Porque o debate sobre a pandemia, você tem que ficar o tempo inteiro provando que você não está pensando como Bolsonaro, em qualquer discussão. É como se você tivesse que fazer o tempo inteiro o contrário absoluto. Por quê? Por causa da bolsonarice dele. Agora, essa discussão sobre criança também está dentro desse pacote, né? Então, eu vejo o Bolsonaro como um sujeito errático, certo? Ele tem o método, como dizia a matéria dos decretos, ele tem o método
que é um método autoritário. A gente sabe que muitos cientistas políticos já mostraram que os riscos com a democracia hoje em dia, à esquerda e à direita, não são riscos de você dar golpes, são riscos de você erudir instituições. Como ele, por exemplo, no caso do Palmares, a Fundação Palmares, ou mesmo do Ministério do Meio Ambiente, ele tem um método. Na Venezuela, o método foi, por exemplo, comprar o STF, comprar o exército de lá. Né? Mas isso enfraquece a democracia. Então, eu acho que o discurso dele, apesar de ser errático, ele tem um objetivo, que é ser reeleito com um debate assim, antipetista. Agora, sobre uma das falas aí, doutor Arnaldo, que ele chamou a Ômicron de vírus vacinal e diz que, segundo alguns estudiosos, essa variante pode sinalizar o fim da pandemia. Quanto que isso faz sentido? Eu acho que esse é um exemplo, quer dizer, a gente pode pegar por exemplos do detalhe para entender o todo. O que nessa frase do presidente reflete um dos raciocínios do que ele é. O que quer dizer isso? Tem pessoas que realmente acham isso e não é uma coisa absolutamente errada. Mas ele ouviu dizer, reflete e distorce. Quer dizer, então, de repente, ele não mediu as palavras, não internalizou esse raciocínio, não elaborou uma coisa e foi. Então, ele chegou e cuspiu. Quer dizer, então é uma coisa sem crítica. Não estou nem falando de doenças psiquiátricas que fazem isso, mas estou falando que é o jeito do Bolsonaro de fazer isso. Ou seja, a vinda de um vírus que se dissemina absurdamente e não mata, provavelmente ele vai criar uma imunidade nas pessoas que vai fazer com que as pessoas, junto com a vacinação, comecem a prever que não tenha grandes outras mutações desse tipo. Então, muita gente boa pensa nisso e não é descartado. Agora, falar que um vírus é bem-vindo para a minha população, quer dizer, não falta um pouco de sofisticação. É a forma de colocar falta sofisticação intelectual. É isso que está faltando. Agora, eu queria voltar um pouquinho na outra reportagem sobre os decretos para te ouvir sobre isso, Pondé. O que motiva essa quantidade toda de decretos? Eu acho que está dentro da postura dele bastante, como eu dizia, voluntariosa, autoritária, né? Mesmo o decreto de liberar a classe executiva de novo para o povo, os servidores lá de alto escalão, que o Temer tinha retirado. Quer dizer, o Bolsonaro é assim, um cara que acabou de chegar no poder, porque ele é um político medíocre, né? Portanto, nunca teve poder, nunca teve dinheiro. E ele chegou e ele quer, então, formar a sua rede. Né? Ele quer dar serviço, angariar simpatias. Esse tipo de coisa da classe executiva é uma espécie assim, de mensalão do Bolsonaro. E assim ele vai ganhando simpatias ao lado dele. E a menos de 9 meses das eleições, 2 pesquisas mostram que o ex-presidente Lula se consolida entre eleitores e conquista espaço entre os internautas. No levantamento da Genial Investimentos e Quest Consultoria, o ex-presidente Lula, do PT, venceria o primeiro turno com 45% dos votos, contra 23% do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Seguidos pelo ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 9% das intenções de voto. O ex-governador Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, 3%. E a senadora Simone Tebet, do MDB, 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos, 8%, indecisos, 4%. No segundo turno, Lula mantém uma diferença folgada contra Bolsonaro, 54% a 30%. Moro, 50% a 30%. Ciro Gomes, 52% a 21%. Dória, 55% a 15% e Rodrigo Pacheco, 57% contra 14%. Foram ouvidas 2.000 pessoas presencialmente com 16 ou mais anos entre os dias 6 e 9 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. A outra pesquisa foi feita na internet pela plataforma Torabit e mostra uma movimentação significativa nos 3 primeiros lugares entre os pré-candidatos mais citados pelas redes sociais. Foram analisadas somente as menções com os nomes dos políticos relacionados às eleições de 2022. Lula pulou de 3º lugar em novembro para o 1º em dezembro, com quase 10.000 comentários sobre sua candidatura.
Bolsonaro caiu para segundo lugar nas citações com quase 8.500. Moro também caiu, de segundo para terceiro. Ciro e Dória mantiveram a quarta e quinta posições. Acredita numa vitória de Lula em primeiro turno? Olha, dependendo do que acontecer em uma opção, pode ser. Essa pesquisa tem um detalhe interessante, que é a sinalização do número de mulheres que são muito antibolsonaristas. Aumentou muito esse número. É possível nos últimos dias, inclusive, por conta dessa palhaçada dele com a vacina com criança. Né? Porque muitas mães no meio, muitas mulheres preocupadas com os filhos e o Bolsonaro atrapalhando a vacinação. O Bolsonaro é muito burro na movimentação dele. Então, eu acho que a gente não sabe ainda, mas eu, como não acredito muito em milagre, eu não vejo nenhuma figura decolando até lá. Né? Eu quero dizer, nem Ciro, nem Dória, não vejo decolando. Então, me parece que dependendo do movimento ele pode ir, mas eu não acho que ele leva no primeiro ano. Se continuar assim, vai ter um segundo entre ele e Bolsonaro, provavelmente. Doutor Arnaldo. Bom, tem 10 meses ainda, mas assim, vai ter muito, de novo, voto útil. Né? Quer dizer, voto útil, eu acho que nem chamaria mais de voto útil, sou contra o outro, né? Quer dizer, não é que eu vou fazer esse para o terceiro não entrar. Mas sou contra. Então, não é o candidato do meu coração, vou votar para não ter o outro. Quer dizer, então, quando uma eleição é isso, já estamos mal. Né? Quer dizer, então, não vou votar no Lula, então vou votar no Bolsonaro, não vou votar no Bolsonaro, então vou votar no Lula, ou vamos acabar logo com isso, todo mundo no Lula, para acabar no primeiro turno. Então, precisa de pessoas, precisa de políticos, e é isso que a gente espera ansiosamente, a sociedade. Votar no contra é muito ruim.